A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais esse estudo da nossa lição. Nós estamos, como você sabe, nesse novo trimestre, estudando sobre a unidade cristã. Estamos nessa nova série de lições bíblicas estudando sobre a unidade cristã. Antes da gente anunciar o tema da nossa lição de hoje e o convidado que estará aqui conosco, eu queria pedir para que você compartilhasse esse link aí para o maior número de pessoas que você conseguir. No seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook, compartilha isso com todo mundo para que outras tantas pessoas possam ter acesso ao nosso estudo da Palavra de Deus dessa manhã. É sempre um privilégio muito grande ter você aqui com a gente, é sempre uma alegria muito grande ter você aqui com a gente. Eu quero lembrar você também a você entrar lá nas nossas redes sociais, rede social do Setup, rede social da nossa editora, responsável pelas lições bíblicas, e você passar a seguir a gente lá no Instagram, curtir a nossa página lá no Facebook, para que você fique por dentro e totalmente inteirado de todas as novidades que estão surgindo por aí. Tá bom? Então eu conto aí com o seu apoio, com a sua ajuda. São inúmeras as mensagens que nós temos recebido, sinal de que muitas pessoas têm acessado e têm participado desse nosso programa, e a gente agradece a Deus por sua vida e continuamos orando para que esse espaço e esse momento ele seja edificador para a sua vida. Bom, como você sabe, hoje nós estamos estudando a lição de número 3. O tema da lição de número 3 é Cresçamos em Tudo. O tema central aqui é sobre a unidade cristã e hoje nós vamos falar sobre esse crescimento, essa maturidade. E para acompanhar a gente hoje aqui, para ajudar a gente nos comentários da nossa lição de hoje, está com a gente o pastor Jailton. O pastor Jailton, pastor aqui em São Paulo, é secretário da Convenção Paulistana e é também um dos escritores colaboradores dessa série de lições. Pastor Jailton, é um prazer ter você aqui, uma alegria ter você aqui e a gente espera que esse momento seja uma bênção. Você pode, nesse momento, dar uma saudação aí para os nossos irmãos que estão nos assistindo agora. Paz do Senhor, pastor Samuel, muito obrigado pelo convite que nos foi feito. Para nós é uma satisfação muito grande. A você que nos assiste agora, é um prazer poder colaborar aqui com o estudo de hoje. Amém, amém. Pastor Jailton, vamos entrar aqui então no nosso estudo. Nós estamos conversando nessa série sobre unidade, né? A conversa dessas 3 lições, elas estão alinhadas sobre o tema da unidade cristã. Nós já compreendemos que a unidade ela é promovida, ela surge a partir da cruz de Jesus, e que há uma ação sobrenatural também do Espírito Santo fazendo com que essa unidade ela se desenvolva, né, no corpo de Cristo. Para essa nossa lição de hoje, eu queria começar com essa pergunta. A maturidade cristã, ela é uma característica também da unidade? Sem dúvida, é uma característica, principalmente quando nós imaginamos que o corpo humano pelo qual a igreja é comparada é um organismo vivo, e que está em fase de crescimento, de progresso constante, né? E esse progresso, essa evolução, só é possível, claro, por conta da unidade dos membros. Então, o progresso do corpo, a evolução do corpo, é possível porque os membros não ficam estagnados, muito pelo contrário, eles trabalham mutuamente para que o corpo possa estar em constante evolução. Então, isso nós chamamos de unidade. A unidade, ela faz parte desta sincronia. E aí, pastor Samuel, com isso em mente, nós precisamos pensar em fazer algumas considerações, pensar em alguns aspectos importantes. Eu diria assim, que o primeiro desses aspectos que nós precisamos mentalizar, imaginar, é que a maturidade não ocorre de maneira solitária, né? Nenhum membro do corpo de Cristo trabalha sozinho.
Nenhum membro do corpo humano, da mesma forma, trabalha sozinho. Então, ninguém se torna um cristão maduro se afastando das pessoas, se isolando da comunidade. Até porque Deus nos criou para sermos pessoas, para sermos seres humanos, seres relacionais. Nós fomos criados a partir desta concepção divina. Quando nós vivemos em unidade, quando nós estamos juntos, vivemos em comunidade, aí é que nós conseguimos aprender uns dos outros. E isso é importante porque a experiência do outro, o conselho do outro, o modo com que o outro enxerga a vida vai gerar em mim maturidade. Né? O isolamento nos faz estagnar, mas a unidade nos faz avançar. E a outra consideração que eu gostaria de mencionar também é que a maturidade não ocorre de maneira individualista. Né? O organismo vivo, que é o corpo humano, neste organismo os membros trabalham visando o bem-estar do outro. Eles nunca trabalham visando o bem próprio. As pernas trabalham para o corpo, os olhos trabalham para o corpo, o cérebro trabalha para o corpo, e se um membro cresce sozinho, ele vai fazer com que o corpo fique desajustado. Quando eu me preocupo com o bem-estar do outro, eu então estou sendo maduro na fé, porque é isso que Cristo ensina em seu Evangelho. Uma observação interessante, assim, para a gente pensar, que eu queria colocar aqui, ela está relacionada com essa ideia de crescimento na fé, né? Eu acho que é um consenso a gente imaginar que um novo convertido, por exemplo, uma pessoa que acabou de ser iniciada no cristianismo, acabou de ser batizada ali, ele não tem a mesma estrutura ou não tem a mesma estrutura que deveria ter um membro desse corpo com 10, 15, 20, 30 anos. Né? Nessa perspectiva, seria correto afirmar que a maturidade ela deve ser uma busca constante de todo crente? Sem dúvida, sem dúvida. Nós, como corpo de Cristo, a gente não pode ficar na estagnação. A gente sempre tem que caminhar, pensar sempre num progresso, numa evolução. Pensemos, por exemplo, na imagem de uma criança. Uma criança, por ela não ter maturidade suficiente para falar algumas coisas, então, às vezes, ela acaba machucando o coleguinha, né, com palavras impróprias. Mas essa mesma criança, quando ela chegar numa fase posterior à infância, numa adolescência ou numa fase juvenil, então ela já vai ter uma noção melhor disso e ela jamais vai falar as mesmas coisas que ela falou outrora. Né? Isso é maturidade. Por que isso é possível? Porque ela vai se aliando a muitas informações, a ajuda, né, do meio, e ela vai chegar nesse nível. Então, dentro do corpo de Cristo, a gente tem que ter essa noção. Nós precisamos aprender uns com os outros e, da mesma forma, nós precisamos ajudar uns aos outros para que todos venham estar em constante crescimento rumo à maturação espiritual. Legal, legal. Bom, nós estamos aqui no capítulo 4 de Efésios, estamos estudando uma parte do capítulo 4 de Efésios, e o capítulo 4 de Efésios, ele fala bastante, ou ele vai falar a respeito dos dons, né? Deus dá dons a pessoas, Deus dá dons à igreja, para que esses dons contribuam para o crescimento, né? O pastor Jailton, como que os dons, eles servem para a unidade cristã, para a unidade da igreja? Então, pastor Samuel e aos que nos assistem, os dons eles são fundamentais porque eles nos ajudam a perceber que nós somos uma comunidade. Nós somos uma comunidade. Os dons nos ajudam a perceber isso.
Porque, segundo a palavra do Senhor afirma, os dons, eles são dados a todos os membros da igreja. Então, pelo menos, cada membro, segundo a Bíblia, tem ao menos um dom, né? Cada membro tem ao menos um dom. Isso significa que todos podem trabalhar para Deus. Ninguém precisa ficar com ciúmes do outro, porque aquele tem capacidades e este não tem, porque aquele pode fazer algo, este não pode. Deus, ele tanto pode nos capacitar com dons semelhantes, como também pode nos capacitar com dons distintos. Todos os dons são importantes, todos os dons contribuem para a unidade do corpo de Cristo. Deus deu variedade de dons à comunidade do reino, à igreja. Todos os cristãos, portanto, têm a sua importância na obra de Cristo, né? Todos são importantes. E é a unidade que nos ajuda a entender essa verdade. E é oportuno que se diga também que é vital que o cristão peça a Deus sabedoria para identificar o seu dom, porque de repente alguém pode imaginar não ser capacitado para servir a causa do mestre, para servir a obra de Deus, quando na realidade ela só precisa identificar em que área do ministério ela está apta a servir. Os dons, eles também nos ajudam a entender a nossa missão diante de Deus, né? Os dons não foram dados para alimentarmos o nosso próprio ego. Eles são ferramentas que nos ajudam a glorificar a Deus. Eles são ferramentas que nos ajudam a atuar coletivamente na obra de Deus. Os dons nos movem, portanto, numa mesma caminhada, no mesmo propósito, numa mesma direção, que é a glorificação ao Senhor, né? Ninguém deve usar o dom para legislar em causa própria, ninguém deve usar os dons para se mostrar superior aos outros, porque eu sei mais que o outro, porque eu entendo mais que o outro, porque eu tenho mais dons do que os outros. Nós glorificamos a Deus quando nós deixamos essa mentalidade de lado e quando nós passamos a servir a Deus servindo aos outros, servindo a Deus e servindo ao mesmo tempo a comunidade do reino. Então, a maturidade cristã nos conduza a esse pensamento, a essa noção em relação aos dons, às capacitações que nos são concedidas por Deus. Pastor, o senhor falou sobre essa questão do conflito, né, que às vezes surge quando nós não encaramos o dom que Deus dá como uma ferramenta para a unidade e para glorificar o nome dele, geralmente nós temos alguns conflitos disso, né? Me veio aqui à cabeça, quando a gente lê, por exemplo, lá em 1 Coríntios, e no capítulo 12 especificamente, a gente observa que esse é um problema lá no capítulo 12 de 1 Coríntios, né? Os dons estavam dentro da igreja, estavam sendo efetuados dentro da igreja, o Espírito estava concedendo os dons, mas as pessoas estavam considerando um dom mais importante do que o outro, né? Então, ainda tem esse detalhe, né? Algumas pessoas, porque assim, existem, obviamente, você, meu irmão, minha irmã, nós não estamos aqui fazendo um estudo aprofundado a respeito dos dons, né? Fica aí uma dica lá para o texto e contexto, aprofundar de repente o tema sobre os dons, mas é evidente que nós temos alguns dons que são mais visíveis do que outros, né? Você tem dons de maior visibilidade do que outros. E qual que é o erro? Considerar que esses dons de maior visibilidade são mais importantes do que outros dons que às vezes acabam não aparecendo nesse cenário, né? Aí eu acho que essa fala que você deu nessa relação de, olha, o dom não é para alimentar o seu ego, né? O dom não é para alimentar o ego. E se nós estamos falando de unidade e crescimento, essa é uma informação importante, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente sempre precisa tomar esse cuidado, porque é um risco muito grande. A pessoa ela começa a utilizar o dom, começa a servir,
mas é uma linha muito tênue entre a pessoa servir, né, com a consciência de que está fazendo algo para Deus e, ao mesmo tempo, começar a se achar. Né? Há um ditado que diz assim, que quem se acha se perde, né? Se perde. Então, esse é o cuidado que nós precisamos tomar. Quem se acha se perde. Mas se nós temos a noção de missão, se nós temos a noção de que a unidade ela colabora para a comunidade, para o coletivo, então isso fica mais difícil de acontecer. É uma forma preventiva que nós temos para evitar com que essa situação venha a ocorrer, né? É sempre bom a gente pensar, eu sou capacitado por Deus, eu sirvo a Deus, eu sirvo a minha comunidade, mas eu estou agindo apenas como um instrumento do Senhor. Os dons vêm do Senhor, eu sirvo ao Senhor, portanto, eu sou apenas instrumento e ponto. Amém. Meu irmão, minha irmã, você que está assistindo a gente, você que está acompanhando o nosso estudo, olha, tem humildade no coração, viu? Não é porque Deus te capacitou com um dom, o Espírito te capacitou com um dom, que você pode chegar na igreja metendo o pé na porta, dizendo que você acontece. Não. O dom serve para a glorificação de Deus e para a edificação da igreja. Não existe dom espiritual para dividir a igreja, para quebrar a igreja, não. O dom serve para o crescimento da igreja. É isso que nós estamos lendo aqui no capítulo 4 de Efésios. Pastor Jailton, eu queria só me alongar um pouquinho mais nessa questão dos dons e me utilizar até de um trecho da lição aqui, que faz uma distinção entre o dom espiritual e aquela habilidade humana, aquela capacidade humana que nós temos de realizar algumas coisas, né? Eu não sei se você já fez aí uma avaliação da sua vida para você observar, mas todo mundo tem, como o pastor Jailton disse aqui, todo cristão tem um dom. Deus deu pelo menos um dom. Pode ser que tenha mais de um, mas pelo menos um todo cristão tem. Mas as pessoas também são dotadas de habilidades humanas, né? Elas têm capacidades humanas de fazer coisas muito melhor do que outras pessoas, né? Então, por exemplo, eu sei o que eu não tenho habilidade, né? Então, por exemplo, jogar bola, né? Eu não tenho muita habilidade para jogar bola, né? Quase todo, acho que 90%, com exceção do pastor Felipe, que é um grande jogador aí, né? Todos nós temos uma dificuldade muito grande nisso. Você tem pessoas com uma habilidade para música, uma habilidade para línguas, né? Para aprender línguas, desenvolver e etc. Mas nós não estamos falando dessa habilidade, nós estamos falando de uma capacitação espiritual. Poderia falar um pouquinho mais sobre essa diferenciação, pastor Jair? É claro. Todas as capacitações, tanto as capacitações, as habilidades naturais, como também as habilidades sobrenaturais, os dons espirituais, todos são importantes, todos têm o seu espaço no reino de Deus, obviamente, né? Por exemplo, vamos pensar aqui numa pessoa que tem uma capacidade de fazer uma boa comida, né? Todo mundo come, então todo mundo aprecia uma boa comida e todo mundo, portanto, deve valorizar, né, um bom chefe de cozinha, um bom cozinheiro e etc. Essa pessoa que tem essa habilidade, ela pode trabalhar no reino de Deus, né? Vamos pensar, por exemplo, naquelas pessoas que estão aí à mercê, né, da sorte nas ruas das grandes cidades, as pessoas que de repente não têm a garantia do almoço, do jantar e do café da manhã. Num trabalho social, um cozinheiro, por exemplo, um chefe de cozinha, tem uma importância vital nesse processo. Então, isso é muito importante. Também temos os dons espirituais. Os dons espirituais, eles não são aquelas habilidades inatas que nós temos, mas são capacitações exclusivas dadas por Deus para o serviço da obra, para o serviço da causa.
Então, estes devem ser valorizados, estes devem ser buscados. A Bíblia, inclusive, pastor Samuel, afirma o seguinte, né, que nós devemos buscar os melhores dons. Isso não quer dizer que necessariamente um dom é superior ao outro, mas significa que para determinadas situações, um dom ele é mais necessário naquele contexto, naquela situação, né? Então, isso é importante a gente estar atento em todo o tempo. Amém. Pastor Jailton, o versículo 11 do capítulo 4, o apóstolo Paulo vai falar aqui de alguns dons, e aqui ele está sendo bastante específico, né? Eu gostaria só de fazer a leitura do texto para eu fazer a pergunta. Então ele diz, ele designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, aqui aparece pelo menos 5 dons, né? Há uma discussão teológica, se são 5, se são 4, enfim. Mas, quando nós olhamos para o texto, nós temos 5 dons aqui. Esses dons que aparecem aqui, quando a gente lê, por exemplo, o versículo 12, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, dá a entender que esses dons não são dons isolados, mas que eles se completam, né? De tal forma que, na ideia aqui que eu estou colocando, uma igreja, por exemplo, uma igreja local tem os 5 dons distribuídos entre as pessoas pela ideia que o texto coloca. A gente pode fazer a afirmação de que esses dons aqui são dons que se completam, ou seja, são dons presentes na igreja de maneira inevitável e eles se completam, ou seja, eles não são isolados? Claro, sem dúvida, nós podemos fazer essa afirmação e agora vamos imaginar como isso acontece. Como isso acontece? Bom, veja que todos esses dons que foram mencionados e que são expostos no versículo 11 de Efésios capítulo 4, todos eles estão numa listagem de dons que nós chamamos de caráter ministerial, né? Então, todos esses dons, eles instigam ao serviço cristão, ao serviço do ministério. Ao lermos aí os trechos da lição bíblica de hoje, nós vamos ver que esses dons, e aí aparecem os dons no versículo 11, e logo em seguida, no versículo 12, nós temos a função deles, né? Então, para que eles servem? Bom, eles servem para o aperfeiçoamento dos santos, e esse aperfeiçoamento está relacionado às funções, às nossas funções no corpo de Cristo. Esses dons nos ajudam a estarmos equipados para servirmos a causa. Esses dons estimulam ao desempenho do serviço por meio do aparelhamento, indicando que a obra de Deus não cabe apenas aos líderes, não cabe apenas aos pastores, não cabe apenas aos líderes ministeriais e etc. Todos os cristãos, eles podem atuar na causa do Mestre, e os dons estimulam a edificação do corpo de Cristo. E aqui nós vemos o quão é importante termos pessoas capacitadas com dons relacionados ao ensino. Por exemplo, quando a igreja tem o ensino bíblico de qualidade nas suas escolas bíblicas, nos púlpitos, ela se tornará uma comunidade madura na fé. Então, esses dons, eles se complementam e nos ajudam em todos esses aspectos aqui mencionados. Aqui dá para a gente pensar mais ou menos assim, né? Por exemplo, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? O apóstolo é aquele que vai na frente, que abre o caminho, né? É o que vai com o facão na mão, abrindo a mata, né? Fazendo a trilha, né? Geralmente vai deixar uma igreja pronta ali, né? O profeta é aquele que chama as pessoas ao arrependimento, chama as pessoas para dentro da Escritura, chama as pessoas para
para aquele conserto da vida. E, aliás, todo o Antigo e Novo Testamento, a ideia de profeta é alguém que está falando em nome de Deus, chamando as pessoas de volta para Deus, né? Aí nós temos o evangelista, que é aquela pessoa que traz as pessoas. Eu já vi um comentarista dizer que o evangelista ele é aquele que convida a pessoa para a igreja dele. Né? O cara fala, rapaz, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Esse é o evangelista, é o que traz. Né? Aí nós temos o pastor, né? O dom aqui de pastor, que é o que pastoreia, né? Aquele que vai cuidar, que vai zelar e etc. E nós temos o mestre, que a ideia é aquele que ensina, aquele que se dedica ao ensino e tal. E o que é interessante, assim, pastor Jailton, assim, fazendo aqui uma confissão, quando eu estudei esse texto e compreendi esse texto, para mim foi libertador, extremamente libertador. Por quê? Porque eu consegui perceber aquilo que Deus não me deu como dom, né? Bom, Samuel, Deus não te deu esse dom. O que Deus não nos dá como dom, a gente precisa se esforçar um pouquinho mais para tentar fazer, né? Não que você não deva fazer, né? Então, todo mundo tem que ser evangelista, todo mundo tem que fazer o trabalho de um profeta, todo mundo precisa fazer o trabalho, mas você não faz com aquela habilidade extrema que, como você mesmo se referiu, ela é uma habilidade sobrenatural, está para além dessa capacidade humana, né? Mas, por outro lado, quando você tem uma percepção de qual é o dom que Deus te deu, a Bíblia fala de aperfeiçoamento do dom, né? Então, por exemplo, para quem tem um dom de mestre, a gente já sabe o que é o aperfeiçoamento disso, né? Para quem tem um dom de pastor, qual é o aperfeiçoamento disso? E aí, só dando um exemplo, eu pastoreei uma igreja um período e tinha ali alguns presbíteros e eu, depois de ter estudado, entendido esse texto, eu sempre procurava identificar qual era o dom específico que alguns deles tinham, né? E aqui, mais especificamente, assim, eu me lembro de um episódio em que eu tinha um presbítero que não era muito assim dado a ouvir, a querer ajudar a resolver o problema das pessoas. Ele era muito mais prático, muito mais efetivo no trabalho, né? E já tinha um outro presbítero que esse, meu irmão, o cara ligava no meio da madrugada, ligava de noite, ele pegava o carro, ele ia lá, ele sentava, ele ouvia, ele orava, e ele abraçava, e tal. Aí um dia eu falei com ele assim, eu falei assim, irmão, você tem esse dom aqui, o seu dom é um dom de pastor. Então assim, eu sou o pastor titular da igreja, eu sou o pastor empossado, o pastor que tem o título na igreja, né? Eu sou o pastor que a gente chama, é o pastor sênior, o pastor, eu sou esse pastor da igreja. Mas esse dom aí de abraçar, de ouvir, pela 10ª vez a mesma história, pela 20ª, irmão, esse dom é seu. Se você olhar para esse dom e você dizer assim, Deus me deu esse dom e eu vou aperfeiçoar essa ferramenta que Deus me deu. E é impressionante, assim, é algo extraordinário para a igreja. Porque às vezes você tem um pastor local que ele tem uma dedicação maior, por exemplo, para uma determinada área, e o dom, ele tem sempre essa tendência de ter um lado mais positivo, um lado mais negativo, né? Então, ele se aperfeiçoa muito numa área e outra área acaba ficando descoberta. Quando nós encaramos isso para a comunidade inteira, não existem áreas descobertas, né? Tem sempre um pastor apóstolo, tem sempre um mestre apóstolo, tem sempre um profeta apóstolo, tem sempre alguém ali à disposição do reino de Deus, dizer, pastor, eu resolvo. Pode deixar que eu falo, pode deixar que eu faço. Então, quando a gente olha para esse texto, ele é libertador, né? Isso é um texto para não só libertador, mas para dar crescimento de fato, né? Eu não sei se você já fez esse exercício de tentar descobrir assim, quais os dons que Deus te deu assim, e falar, cara, é isso aqui que eu faço e eu faço com paixão. Eu viro a noite fazendo, eu viro a madrugada fazendo. Já tem outras coisas que a gente faz que 30 minutos é penoso, é cansativo, né? Já fez essa experiência? Já, eu creio que a maioria de nós costuma fazer isso em algum momento da vida.
A gente tem que atentar aí o seguinte, né? Aceitar aquilo que Deus nos deu como dons. Se Deus me deu dom para isso, amém, louvado seja Deus. Porque assim, desde a minha infância, eu não pensava, né? Eu não queria partir para esse lado da palavra, né? Da palavra, de ser pastor e tudo mais. Ainda na minha adolescência, eu não me imaginava ser um pastor, por exemplo, né? Eu não me imaginava ser um pastor. Mas o que eu sempre gostei mesmo foi de música, né? Então, música para mim é uma área que sempre me atraiu, sempre me atraiu. Então, nós temos, por exemplo, aquelas duplas, né, que fazem primeira, segunda voz e tal. Aquilo, por esse estilo de música, por esse tipo, eu sou apaixonado, eu particularmente sou apaixonado. Mas assim, eu entendo que Deus não me deu dom para isso, eu não me arrisco a cantar uma segunda voz. A primeira eu arrisco mais de forma amadora mesmo, e eu sou feliz com isso, sou contente com isso. Mas naquilo que eu entendo, né, que Deus me deu capacitações, então, de fato, agora aí eu vou me aprimorar, aceito isso e não tento forçar a barra, porque às vezes há o perigo de a pessoa receber um determinado dom e de repente ela tentar por todas as forças querer ser habilitada em uma outra coisa, em uma outra área que Deus não tem uma intenção para ela naquilo, né? Então a gente sempre tem que tomar esses devidos cuidados. Então, quando nós estamos falando de dons, nós estamos falando do quê? Nós estamos dizendo que Deus dá habilidades sobrenaturais para que pessoas sirvam a igreja, né? Sirvam o reino de Deus e glorifiquem o nome de Deus. Então, serve para a glorificação do nome de Deus. Agora, pastor Jailton, eu queria fazer mais uma pergunta que vai no seguinte sentido. Como que o desempenho do serviço cristão, né, já vimos aqui os dons, vimos que os dons têm essa característica do serviço, então como que o desempenho desse serviço cristão, ele pode contribuir para o crescimento, para a unidade e o crescimento do corpo de Cristo? Por meio do senso de colaboração, né? Assim, à medida que os crentes recebem o aparelhamento dos seus líderes, à medida que eles são capacitados, eles passam a se prontificar para servir a causa, para servir o reino de Deus. Então agora eles fazem isso porque eles têm capacidades, porque eles aprenderam, porque eles valorizaram as palavras dos seus mestres, dos seus pastores, dos seus evangelistas, né, daqueles que têm dons de apóstolos. Então eles valorizaram. E agora, diante dessa capacitação que eles receberam, desse treinamento, desse aparelhamento, eles são habilitados para servir a causa. O pastor Ricardo Agreste, ele faz uma análise, né, do nosso tempo, da relevância da igreja em nosso tempo, e ele sugere aos pastores que atentem aí para 3 movimentos importantes. O primeiro desses movimentos é o movimento 100% digital, nesse momento em que nós temos aí o confinamento, o isolamento social, o recolhimento social. Nós não temos os cultos presenciais no templo físico, mas então é o momento em que surgem as lives, né, os cultos virtuais, os cultos online. Isso é muito importante e ele observa isso. Aí nós temos o segundo movimento, que é o movimento do cuidado pastoral, né? Nesse movimento, os pastores eles têm a preocupação de assistir individualmente as suas ovelhas, mesmo estando longe delas, mas tem ali uma ligação, tem uma mensagem, uma chamada de vídeo, né? É o cuidado pastoral, as ovelhas precisam disso. Mas aí tem um terceiro movimento, e é neste movimento que eu quero enfocar, que é a questão da mobilização comunitária, que é uma fase em que os cristãos são levados a entender
a ter o senso de missão. Eles não estão no templo físico, eles estão confinados, mas eles estão sendo desafiados a arregaçar as mangas em favor dos outros. Pois bem, esse senso de mobilização, de colaboração comunitária, nos faz crescer em vários aspectos da nossa vida cristã. E não só isso, este senso de mobilização comunitária também nos ajuda a ser instrumentos de Deus ao crescimento dos outros. Então não é apenas nós que crescemos, mas o outro também pode crescer por meio da ação divina realizada através de nós. E quando a gente fala nessa ideia de serviço, essa ideia da diaconia, essa ideia de servir ao todo, digamos assim, você acha que quando nós fazemos isso com o intuito pessoal, a gente divide, né? Então, o próprio Jesus ele vai dizer, né, se você dá esmola em busca do aplauso, se você ajuda em busca do aplauso, você já recebeu a sua recompensa. A recompensa foi o aplauso, né? Mas aqui no texto diz claramente que aquilo que eles estão fazendo, a ação que eles estão executando, ela tem como foco o aprimoramento, o crescimento, o desenvolvimento da igreja. Aí, quando a gente olha aqui nessa segunda parte aqui da nossa lição, a gente vai observar que o serviço cristão, ele também contribui para o progresso espiritual, né? Uma vez que o indivíduo passa, ou a pessoa passa a trabalhar, a exercer o trabalho, não com vistas a si própria ou uma parte, mas com vistas no reino de Deus, né? Pastor Jailton, o que a gente poderia dizer assim para as pessoas que estão nos assistindo em busca dessa valorização do serviço, né? Porque, por exemplo, você é pastor de uma igreja local, eu sou pastor de igreja local. O grande desafio que nós encontramos em igrejas locais é justamente pessoas prontas para servir. Às vezes nós temos pessoas aptas para servir, pessoas com capacitação para servir, temos pessoas com boas ideias, com uma capacidade intelectual muito grande, com disposição de tempo. O que nós não temos, às vezes, é pessoas servindo, né? Tem qualidade, mas... E aí fica aquela frase assim, se eu fizesse isso, eu faria diferente, né? Mas nunca faz, né? E aí fica aquele tormento, por exemplo, quando a gente vai fazer transição de liderança, que a gente não encontra nova liderança, a gente não encontra novas pessoas. O que dizer para esses crentes, né, que, ao meu ver aqui, não compreenderam ainda que a habilidade, o serviço ou o dom de Deus é para servir a igreja e não simplesmente para ficar alimentando o seu próprio ego. Não vou, não quero, mandou fulano, então eu também não faço, né? O que a gente poderia dizer assim, diretamente mesmo assim para essas pessoas? Olha só, pastor Samuel e irmãos e irmãs que nos assistem agora, quero dizer o seguinte, 2 extremos são perigosos. Dizem que todos os extremos são perigosos, né? Mas eu quero frisar que 2. Nós temos o primeiro extremo, que é aquela ideia de que você tem pessoas brigando, né, por uma determinada função na igreja, pessoas brigando por cargo, porque querem estar ali, né, no topo, no topo da situação, querem estar nos holofotes. Então, este é um extremo que precisa ser evitado e se tomar cuidado com isso. Nós temos o outro extremo, que é o extremo da acomodação. Então, a igreja está precisando, tem áreas descobertas ali que precisam de pessoas para trabalhar e você não tem pessoas que disponibilizam para isso, né? Então, o que eu diria? O que eu preciso dizer para você que de repente se encontra nessa situação ou que de repente conheça alguém que tem habilidades, que tem dons de Deus, mas que por alguma razão ou outra não tem utilizado estes dons?
Não enterre o seu talento, não enterre. Aquilo que o Senhor nos dá para utilizarmos, nós devemos utilizar. Porque quanto mais nós utilizamos os nossos dons, mais nós estaremos colaborando para o crescimento da causa, para o crescimento do reino, para o crescimento das pessoas. Não se preocupe em achar que a sua colaboração ela tem que produzir resultados instantâneos. Se você é capacitado, por exemplo, só para dar um exemplo aqui pontual, se você é capacitado com um dom de ensinar e você está lá numa classe infantil, numa classe juvenil, e você está lá o tempo todo, você está se desgastando, aprendendo para poder repassar, você passa noites em claros, produzindo o conteúdo, ajeitando tudo, de repente você passa muitas horas para utilizar apenas de alguns minutos. E aí você, de repente, não está vendo o resultado ali agora, naquele momento. Eu quero que você entenda que Deus está trabalhando nisso. Você não vê o resultado agora, mas lá na frente você vai contemplar, você poderá contemplar aquilo que Deus fez por intermédio do seu ensino, aquilo que Deus fez por intermédio do seu trabalho. Então não enterre o seu talento, tenha consciência de que Deus te deu dons não por acaso, mas porque Ele sabe que você pode contribuir e muito para a obra do reino de Deus. Amém. Como diz a Escritura, né, pastor Jailton, no Senhor o nosso trabalho não é vão. Jamais. Né? Às vezes nós fazemos algo tão, assim, aparentemente, visualmente, tão insignificante, que a gente às vezes é desmotivado, porque a gente tem uma ideia sempre de grandeza, a gente quer sempre coisas muito grandes. Mas deixa eu te dizer uma coisa, aquilo que aparentemente é insignificante, quando é trabalhado no poder e na força do Espírito Santo, tem alcances extraordinários. É isso que você precisa ter em mente. Às vezes apenas um copo com água que a gente oferece para alguém, a Bíblia vai falar exatamente disso, às vezes um copo com água toma uma dimensão que nós não fazemos ideia. Porque, gente, nós não estamos falando de coisas, simplesmente coisas humanas. Nós estamos falando de um trabalho extraordinário que acontece por meio do Espírito Santo. O grande foco do crescimento da igreja, do desenvolvimento da maturidade, ele não é em primeiro lugar humano. O mais interessado em tudo isso é o próprio Senhor, é o próprio Deus. Portanto, que você olhe com... Aliás, eu gosto de uma expressão que aparece no texto do profeta Zacarias, que é a valorização dos pequenos começos. Né? Ninguém começa pregando para multidões. Ninguém começa pregando grandes textos bíblicos. Ninguém começa tocando para multidões. Ninguém começa grande. Nós vamos crescendo. E é importante quando a gente cresce com Deus, né? Não é fruto da nossa força, nem da nossa habilidade, mas fruto daquela ação extraordinária e poderosa de Deus na nossa vida. Então fica aí as palavras do pastor Jailton para a sua vida em nome de Jesus. Pastor Jailton, a gente está caminhando aqui para o fim do nosso estudo, e aí duas expressões que vão aparecer na nossa lição, na aplicação, nessa parte da aplicação, que é o altruísmo e a constância. Né? Na primeira aplicação vai falar sobre o altruísmo e na segunda aplicação vai falar sobre a constância. De uma forma assim, direta, assim, para quem está nos assistindo e estudando aqui com a gente, como que nós podemos conciliar dentro dessa ideia do crescimento, da maturidade, do serviço, como que nós podemos conciliar altruísmo e constância no crescimento em unidade da igreja? Ok. É muito importante que nós entendamos que nós devemos estar prontos. Então, assim, de forma bem prática, esteja pronto para ajudar o seu pastor, esteja pronto para ajudar os ministérios da sua comunidade religiosa, da sua comunidade de fé. Esteja pronto para isso, né?
não fique de fora das mobilizações comunitárias, não fique de fora dos empreendimentos que a sua igreja realiza, e jamais se feche ao aprendizado. Porque quando nós procuramos aprender, procuramos absorver o conhecimento, obter mais informações, nós então vamos fazer as coisas com convicção, com amor, com fé. E isso é importante. Não adianta a gente se colocar a fazer as coisas sem amor, sem consciência do que nós estamos fazendo. Nós temos uma convicção, nós servimos aos outros com constância, nós servimos aos outros com convicções firmes, e isso é necessário, é fundamental. Então, que todos nós tenhamos isso em mente. Eu estava falando sobre essa questão do altruísmo e da constância. Eu queria só tentar fazer uma tradução aqui para o nosso irmão e irmã que esteja assistindo. Talvez a ideia, aí você me corrige se eu estiver errado, a ideia de altruísmo aqui, e altruísmo é aquela ideia de se colocar, de ir, né, de não terceirizar, seria mais ou menos aquela de Isaías 6, né? Quem enviarei, quem há de ir por nós? E Isaías levanta e diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa que é a ideia de altruísmo aqui. Seria isso? É isso, focando no bem do outro, né? Do outro. A pessoa altruísta é a pessoa que coloca o outro no nível de importância até superior a ela mesma. Entendi. Então, quando nós fazemos a obra, quando nós encaramos a missão, adotamos a missão, nós pensamos assim, agora o outro ele está acima das minhas vontades, o desejo do outro está acima dos meus, a salvação do outro está acima do meu comodismo. Então, quando Isaías se propõe a fazer isso, obviamente ele está aceitando esta cláusula de que ele vai servir para o bem do outro acima do bem-estar próprio. Isso é mais ou menos o que, basicamente, é o que todo discípulo de Jesus deveria fazer, né? Quando Jesus envia os seus discípulos ao mundo, Jesus é muito claro em dizer, vocês vão sofrer, vocês vão apanhar, vocês vão ser rejeitados e tal, mas há um valor maior, e esse valor está para fora de você, né? Alcançar o pecador e fazer o reino de Deus conhecido está para fora de você, né? Meu irmão, minha irmã, nós agradecemos a sua companhia aqui com a gente durante todo esse período do estudo da nossa lição. Hoje nós estudamos a lição de número 3, Cresçamos em Tudo. Essa lição que está falando sobre a unidade cristã. Então, você vai, ao decorrer dessas semanas, ter vários estudos, ao decorrer desses 3 meses, né? Vários estudos focados e conduzindo a gente na direção da unidade cristã. Tá? Então, é importantíssimo que você estude a sua lição, que você marque a sua lição, responda as perguntas, e a cada semana, estando aqui com a gente, nós podemos juntos adicionar um pouco mais nesses comentários dessas lições bíblicas. Pastor Jailton, eu gostaria obviamente, de agradecer a sua presença aqui com a gente, o seu tempo aqui com a gente. Foi um estudo muito, muito bom, muito maravilhoso. E eu queria que nesse momento, caso queira dar uma última palavra aos nossos irmãos e irmãs, que encerrasse esse momento nosso com uma oração. Amém? Amém. Obrigado, pastor Samuel. Obrigado a você que nos assistiu até aqui. Desejo que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida e sobre a sua família em todo o tempo. Busquemos então ao Senhor em oração, agradecendo a Ele por tudo que tem propiciado a todos nós neste momento. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento, por nos propiciar esta oportunidade de juntos aqui, neste bate-papo maravilhoso, falarmos acerca da Tua Palavra, aprendermos mais sobre as capacitações espirituais e sobre o crescimento em maturidade. Nós Te louvamos, Senhor, por isso, Te pedimos que Tu estejas fazendo com que as nossas famílias estejam sempre
buscando esse crescimento espiritual e que todos nós individualmente utilizemos os nossos dons para o bem do outro. Fique conosco, dai-nos a tua bênção, a tua graça, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Meu querido irmão, minha querida irmã, que Jesus abençoe grandemente sua vida, que você tenha um feliz sábado em nome de Jesus Cristo. E nós nos encontramos aqui na próxima semana estudando sobre o modelo do Deus triuno. Continuamos falando sobre unidade e na próxima semana vamos entender como que a triunidade nos auxilia na compreensão da unidade cristã. Fique com Jesus, que Ele te abençoe. Irmãos e irmãs, amigos e amigas, que a paz de Jesus esteja nos vossos corações. Este é o momento missionário. Para isto, leremos o texto bíblico da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma, colherá com fartura. Ao escrever aos irmãos de Corinto, Paulo, apóstolo, se apresenta como líder espiritual, líder que tem autoridade de Deus, mas também como pai, como amigo, como conselheiro, a fim de ministrar para a igreja sobre a importância, a relevância, a profundidade de se ofertar para missões, ofertar para a causa de Cristo. A primeira mensagem poderosa, mensagem viva, eficaz, autoritativa, porque é a palavra de Deus. A primeira mensagem fala sobre a generosidade nas ofertas. Ao fazê-lo, devemos entender que estamos semeando, que estamos alimentando, estamos provendo, estamos promovendo o reino de Deus na face da terra. E por isso devemos fazer com generosidade, com desprendimento. A segunda mensagem está no versículo 7 do mesmo capítulo. A mensagem diz respeito à forma como ofertamos na causa de Cristo Jesus. Não estamos falando aqui de valores ou quantidades. A mensagem fala a respeito da visão espiritual que temos a respeito das ofertas missionárias, a respeito das ofertas no reino de Deus. Ao ofertarmos, estamos nos apresentando num ato espiritual diante de Deus, ofertamos para o reino, nos voltamos para o próprio Senhor. Por isso, devemos fazer com alegria, temor e tremor na sua presença. Como ofertar? Se colocando diante de Deus e, naturalmente, fazendo as transferências, depósitos, leitura do código que aparece e, de repente, você que não dispõe facilmente desses meios, procure, por favor, a tesouraria da igreja local e oferte a esta causa gloriosa, ofertando para missões, ofertando para o reino de Deus. Eu gostaria de expressar antecipadamente a minha gratidão, em nome de Cristo, reconhecendo a importância, o valor das ofertas de vocês. Que o Senhor esteja abençoando a família, os projetos, emprego, empresas e que a bênção do Senhor seja confirmada a cada dia no nome de Jesus Cristo. Fiquem na paz de nosso Senhor.